Onde há pessoas, há conflitos. E onde há conflitos, há oportunidade de transformação. Eu sou Graziele Mello, estou aqui de cara limpa e peito aberto, mediadora de conflitos há quase 20 anos. Formo, inclusive, outros mediadores, já formei centenas de mediadores, porque eu sou instrutora capacitada pelo Conselho Nacional de Justiça e professora convidada de várias outras instituições de mediação. Eu gosto muito de estudar e compartilhar conhecimentos, inclusive como produtora de conteúdos na internet. E isso me impulsionou a fazer várias imersões internacionais, até para fazer uma perspectiva comparada. Eu já estudei negociação direto lá na fonte de Harvard, já estudei a face humana da negociação em Punta del Este, já fiz formação na Argentina, tenho certificação em mediação no Instituto de Portugal e, ao mesmo tempo, recentemente, eu estive num congresso de resolução de conflitos lá na Sorbonne de Paris. O que adoece uma empresa não são os desafios, são os vínculos quebrados. Mas essa doença tem tratamento através da inteligência relacional e a sua cura é a reconexão. Minha missão é mostrar que a inteligência relacional é a chave para liderar com consciência, presença, estratégia, exatamente por ser a capacidade de perceber, compreender e agir diante das emoções, dos interesses e das necessidades humanas. Hoje estamos aqui exatamente para poder trabalhar relações e como que essas conexões elas nos abrem portas de diversas maneiras. E algo que não se encontra normalmente nos relatórios das empresas é exatamente aquele ponto onde a gente precisa mais trabalhar, que são os nossos relacionamentos. Esses relacionamentos eles podem ser pontes ou muros. Então, quando a gente pensa nessa ideia de inteligência relacional, a gente pensa exatamente onde a gente deve estar e por que a gente está ali e por que aquelas relações humanas elas também são importantes de estar ali, que é o cuidado que a gente precisa de ter com o humano. Eu tive a oportunidade de estar em Harvard no ano passado e uma das coisas mais interessantes que eu vi lá são os 7 elementos da negociação de Harvard e um desses elementos é a relação. A gente vê que a comunicação não é tão simples, ela é mais complexa do que a gente pode imaginar. Mas eu queria compartilhar um pouquinho mais com vocês dessa Grazi que está aqui, né? Eu sou a Grazi, esposa do Beto, mamãe da Bebel. E a Bebel, ela tem 2 anjinhas no céu como irmãzinhas. Então eu tive primeiro a Bebel e depois que ela já estava com 1 ano e 4 meses, eu estava de 9 meses de gestação. E sem nenhuma razão médica que justificasse, eu perdi o meu bebê. 3 dias depois veio a pandemia, aquele lockdown. Foi uma loucura, a dor mais profunda da minha vida, no momento de maior fragilidade emocional. Eu na casa da minha sogra com 15 pessoas diferentes, porque todo mundo resolveu se isolar junto. Então, você imagina uma novela mexicana brasileirada, que não tem como nem eu descrever esse tempo que eu vivenciei, que foi muito, muito difícil, doloroso. E aí foi onde eu fui mais testada na minha forma de gerir os conflitos e a comunicação, porque a gente vê que a gente é parte. E enquanto parte, você precisa de um mediador. Então, a gente passou por dores muito profundas. E depois que as coisas começaram a dar uma amenizada, eu cheguei a ter uma nova gestação. E já na metade dessa gestação, eu tive uma nova perda gestacional. E por que você está falando isso, Grazi? Num contexto profissional, num contexto de trabalho. Porque a gente gera sonhos. E vocês geram outros tipos de sonhos, né? Eu gerei ali fisicamente um sonho. E qual que é o sonho que você pode estar gerando aí, dentro da expectativa do seu trabalho, de crescimento profissional, ou de outros sonhos dentro da sua vida, né? Ou para que transcende aí a sua carreira. E aí, em algum momento, você vê numa situação que você não, que aquele sonho se perdeu. Você fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Acabou. Não tem chance para a morte. Como é que eu faço, então? E aí é que entra o que a gente está falando de relação. Porque nós somos seres interdependentes. Se eu estou vestindo uma roupa, é porque alguém fez essa roupa. Se você está sentado numa cadeira, é porque alguém fez essa cadeira. Então, a gente está o tempo inteiro dependendo e precisando uns dos outros, ainda que a gente acha que não precisa de ninguém. E foi o momento que eu mais vi que eu precisava. Porque você vai ver, no seu contexto de trabalho, várias situações com quem que você realmente vai poder contar em algum momento, com quem que você não vai poder contar, e quem também pode contar com você. Eu posso ser uma pessoa que a pessoa pode contar também? Porque você é o outro do outro. Então, do mesmo jeito que você espera algo de alguém, alguém espera algo de você. Porque nós somos humanos igualmente, e como igualmente humanos, a gente também tem expectativas. E aí, a partir da quebra dessas expectativas, conflitos também podem surgir. Olha só que interessante. Eu falei com vocês que a comunicação ela é complexa, né, gente? A comunicação ela precisa sempre de um emissor e um receptor da mensagem.
Então, só aqui a gente já lembra que a comunicação começa em si, mas ela é processada na mente de outra pessoa. Então, eu costumo dizer que há uma transmissão que precisa cumprir a sua missão. Então, tem uma mensagem que precisa ser enviada e a gente tem que ver se essa mensagem chegou ao nosso interlocutor da forma que a gente queria que ela chegasse. Porque a comunicação é isso. Tornar uma informação comum. A comunicação ela é a via régia do conflito. E é por meio dela que todos os conflitos eles se escalam ou caminham também para uma resolução e uma transformação. Sentimento, pensamento e comportamento. Ou seja, as coisas acontecem primeiro no campo das emoções, para depois partirem para a ação. O sentimento, ele é a emoção. O pensamento, ele é a razão. E o comportamento, ele é a ação. Então, é sentimento, pensamento e comportamento. Né? Emoção, razão e ação. E isso tem tudo a ver porque está o tempo inteiro em conexão. A partir daí, você tem dois caminhos. Ou resolver de uma maneira construtiva ou destrutiva. Mas quando a gente racionaliza, a chance da gente ter ações que são mais construtivas são maiores. Porque o conflito ele também pode ser uma oportunidade de crescimento, pode ser uma oportunidade de adaptação e coisas novas. Então, o conflito ele dá essa oportunidade da gente ressignificar, porque a partir daquele momento de tensão é que a gente consegue ver possibilidades e saídas que antes a gente não precisava ver, porque não estava em conflito. Conceito de conflito, por exemplo, lá no dicionário mesmo. Profunda falta de entendimento entre duas ou mais pessoas. Então, olha como é que esse esqueminha é interessante. A posição é que normalmente você diz querer. As motivações internas são os interesses e as necessidades, aquilo que você não pode abrir mão de jeito nenhum. Então, as posições incompatíveis, os interesses escondidos e as necessidades insatisfeitas ou encobertas ou inconscientes, elas necessariamente vão gerar conflitos. Como que eu vou fazer, então, para eu me comunicar melhor? Aí entra da comunicação não violenta. Comunicação não violenta é um método que foi criado por Marshall Rosenberg, que trabalha 4 passos para você reformular a sua forma de escutar o outro, a sua forma de falar também com o outro. Na comunicação não violenta, a gente vê observação, sentimento, necessidade e pedido. Investir em inteligência relacional é cuidar do clima organizacional, cultivar um ambiente seguro com segurança psicológica, né, no sentido de a gente conseguir compartilhar também das nossas emoções, né, transformar a boa comunicação em cultura. Então, o que adoece uma empresa não são os desafios da empresa. Isso faz parte, isso está ali no dia a dia da nossa lida. E o conflito, por exemplo, o choque de ideias vai ter sempre. O que adoece são os vínculos quebrados. Mas tem cura. E qual que é a cura? É sempre a reconexão. Pessoas se conectam com pessoas. Mas a comunicação interpessoal ela é mais complexa do que se percebe. Eu ajudo gestores de pessoas e líderes a perceberem que liderar com empatia é tão estratégico quanto planejar metas. Isso me levou a formar líderes, a conduzir oficinas e workshops em company, a treinar equipes de diferentes setores. Eu quero mostrar que é possível transformar uma boa comunicação em cultura e uma consciência relacional em liderança ativa. Vamos juntos?